Livro O Evangelho Encoberto, Capítulo 2. A Vida Nova. Então, se a completa libertação do pecado é a mensagem do Evangelho, como isso acontece? Por que tão poucas pessoas se beneficiam deste poder celestial? Se a liberdade do pecado é a principal razão que Jesus morreu por nós, como isso parece tão difícil e tão raro? Esta discussão será um pouco complexa, pois muitos têm conceitos enraizados de longas datas. Muitos, embora tenham se tornado cristãos, nunca compreenderam corretamente a verdade do Evangelho. Mais uma vez, alguns aspectos importantes da mensagem de Deus foram obscurecidos e mantidos encobertos para nós. Consequentemente, precisamos de um tempo maior para expor algumas das sutis diluições que o diabo conseguiu implantar para obscurecer a mensagem de Deus. Então, por favor, seja paciente à medida que você prossegue comigo nas discussões seguintes. Aqui, novamente, o melhor entendimento para as boas novas foi escondido de nós por traduções obscuras. A verdade é que a libertação do pecado que Deus proporcionou para nós é realizada pela introdução de sua própria vida em nós. Contudo, este fato maravilhoso não está perfeitamente claro em nossas traduções modernas. Desta forma, vamos agora dedicar algum tempo em explorarmos esta importante verdade juntos. Em João 3,3, encontramos ainda outro verso que poderia ter se tornado muito mais claro, onde lemos: Jesus respondeu e disse a ele: em verdade eu te digo, ao menos que alguém nasça do alto, não é capaz de perceber o reino de Deus. E também em João 3,7, Jesus disse: não se surpreenda por eu dizer que você deve nascer do alto. Agora, muitas traduções usam as palavras nascer de novo em vez de nascer do alto. Isto a despeito do fato que a palavra grega anotem indica claramente do alto ou de cima. Somente por analogia poderia significar mais uma vez ou de novo. Estas traduções tornam estes versículos muito menos claros. Talvez esta seja uma outra maneira pela qual o inimigo de Deus tem conseguido obscurecer a verdade de nós. O fato é que ninguém pode experimentar nascer uma segunda vez. Como Jesus explicou a Nicodemos, ele não estava falando de entrar novamente no útero da mãe e nascer de novo. Suas palavras nascer do alto queriam dizer algo completamente diferente. Ele estava dizendo que uma vida do alto poderia nascer dentro de nós. O que é, então, esta vida de cima? É a vida de Deus, o Pai. É a vida do próprio Deus que pode nascer dentro de nós através do Espírito Santo. Isto não significa que nós vamos nascer uma outra vez, mas algo inteiramente novo nascendo dentro de nós. Embora temos nossa participação neste nascimento, não é a nossa própria vida tendo um novo nascimento, mas a vida de alguém diferente. A vida do próprio Deus nascendo dentro de nós. Este nascimento é algo similar ao nascimento natural da seguinte forma: assim como o óvulo e espermatozoide humano se unem para formar uma nova vida, o Espírito Santo se une com o nosso espírito humano para formar esta nova vida espiritual dentro de nós. Jesus explicou: o que nasceu naturalmente é o corpo físico, e o que nasceu do espírito é nosso espírito humano. João 3,6, Vida do Pai. E também lemos: e aquele que é ligado ao Senhor é um espírito com o Senhor. 1 Coríntios 6,17, Vida do Pai. Isto é o que Jesus quis dizer quando usou a frase nascer do alto. Deus é o único de cima. Quando, através de seu espírito que desceu dele, ele gera sua própria vida em nós, somos regenerados, o que alguns chamam de nascer de novo. Pedro tornou isso muito claro quando disse: você foi regenerado não pela filiação perecível, mas pela filiação imortal, pela palavra viva de Deus que existe eternamente. 1 Pedro 1,23, Vida do Pai. E mais claro ainda nós lemos: estes não são aqueles que nasceram através das linhagens de sangue, ou através da escolha da carne, ou pela decisão dos homens, mas os quais nasceram realmente de Deus. João 1,13, Vida do Pai.
Quando nós somos nascidos do alto, por ter a própria vida de Deus gerada dentro de nós, nos tornamos filhos e filhas do próprio Deus. Outra vez, este autor não está afirmando que aqueles que traduziram estas palavras como nascido de novo estavam gramaticalmente incorretos, e também não está acusando nenhum tradutor de motivações erradas ou de deliberadamente fazer algo para confundir os leitores. Sem dúvida, eles apresentaram estes versos da melhor forma que foram capazes. Contudo, permanece o fato que as palavras do alto mostram um cenário muito mais claro e fiel do grego para a origem desta vida santa que a expressão de novo faz. A própria vida de Deus. O fato que nós podemos receber a própria vida de Deus deveria estar completamente claro nas Escrituras. Sim, mais uma vez nossas traduções do Novo Testamento não têm nos servido bem aqui. Em vez disso, elas têm obscurecido esta verdade, deixando-nos em pobreza espiritual. Como você vê, na língua grega, existem 3 palavras diferentes que são traduzidas como uma só palavra em português, vida. Elas são bios, psique e zoe. Embora elas tenham significados distintamente diferentes, são quase sempre traduzidas para nós como uma única palavra em inglês ou português, vida. Mesmo que esta possa ser uma tradução correta, falha miseravelmente em transmitir os pensamentos de Deus dados a nós na língua grega. Por exemplo, a palavra bios, de onde tiramos nossa palavra biologia, refere-se à nossa vida natural neste mundo físico. Relaciona-se à duração de nossa vida, à forma pela qual mantemos nossa vida física e à conduta moral de nossa vida natural. A palavra psique está relacionada com nossa vida psicológica, nossos sentimentos, pensamentos e ao nosso processo de tomada de decisões. Esta palavra é muitas vezes traduzida como alma na Bíblia. Talvez se fosse usada as palavras vida da alma, tivesse sido uma forma mais clara e melhor de traduzir esta palavra. Como você pode perceber, isto é algo completamente distinto de nossa vida física e biológica. Agora, a palavra zoe tem um significado extremamente importante. De acordo com W. E. Vine, em seu dicionário expositório de palavras do Novo Testamento, ela significa a vida como Deus a tem, que o Pai tem em si mesmo, e a qual ele deu ao Filho encarnado para ter em si mesmo. Esta palavra zoe é usada através do Novo Testamento para se referir à vida do próprio Deus. Seria muito melhor se zoe fosse traduzida como a vida do Pai, ou vida de Deus, de forma que os leitores pudessem compreender a mensagem de Deus. Sem entender isso corretamente, não apenas perderemos esta importante revelação, mas podemos ser conduzidos a erros sérios. De fato, a igreja de nossos dias está completamente cheia de sérios erros, muitos dos quais são resultado da falha de entender corretamente esta palavra grega. É uma situação muito lamentável. Satanás tem sido bem-sucedido em obscurecer esta maravilhosa verdade e conduzir muitos a equívocos e pecado através de traduções inadequadas. Por exemplo, quando lemos Jesus dizendo em João 10:10 que eu vim para que eles possam ter vida e que possam ter vida mais abundantemente, New King James Version, que tipo de vida ele está querendo dizer? Se a palavra for bios, poderíamos assumir que Jesus veio nos prosperar fisicamente e materialmente com saúde e toda sorte de riquezas. Se a palavra for psique, poderíamos saber que Jesus veio para nos fazer felizes e bem ajustados emocionalmente e fortalecidos contra todos os nossos problemas. Mas, em vez disso, a palavra é zoe. Jesus veio para nos dar a verdadeira vida de Deus e nos dar esta vida abundantemente. Aleluia! Que maravilhosa dádiva! Isto, então, é o que Jesus veio nos dar, a vida do próprio Deus. Isto é, de fato, boas novas. Podemos receber dentro do nosso ser a própria vida de Deus. Podemos nos tornar seus filhos através de termos sua vida sendo gerada dentro de nós. Você pode ver que diferença essa tradução faz?
Esta zoe é muito diferente de bios ou psique. Essa tradução mais clara da palavra grega é de máxima importância. Muitos cristãos que verdadeiramente nasceram do alto não têm a mínima ideia do que, de fato, aconteceu com eles ou do que eles têm dentro de si. Eles receberam a vida sobrenatural de Deus, mas não têm muita clareza sobre o que isto realmente significa. No entanto, esta é uma parte crucial da mensagem do Evangelho. Como você pode ver, dependendo da tradução desta palavra, nós poderíamos ter diferentes mensagens do Evangelho. E é exatamente o que tem acontecido. O diabo tem conseguido encher a igreja atual com muitas aberrações, erros e evangelhos absurdos, os quais conduziram muitos cristãos para longe da verdade, além de induzi-los ao pecado e às trevas. Considero que esta falha em traduzir a palavra vida adequadamente tem sido um dos maiores impedimentos, se não o maior, ao progresso da igreja cristã. Isto tem imensuravelmente atrapalhado os crentes a compreenderem a verdade de Deus e, desta forma, obterem tudo o que Jesus conquistou para eles. Isso tem deixado os crentes confusos e sem nenhum tipo de entendimento claro acerca do Evangelho. Este fato tem deixado os crentes correndo atrás de muitas outras interpretações da mensagem de Boas Novas, as quais não são de fato a verdade e que têm causado um dano sem medida a estes. Um dos evangelhos mais destrutivos dentre estes é o evangelho da prosperidade. Esta mensagem insiste que Jesus quer fazer crescer nossa vida financeira. Aqueles pregadores estão falhando em ver que bios não é o que Jesus veio trazer. Devido à tradução inadequada que resulta num entendimento errado do que Jesus veio nos dar, muitos crentes estão buscando as coisas deste mundo, as quais são parte do reino das trevas. Esta falha dos tradutores em distinguir entre estas palavras gregas, com significados totalmente diferentes, me parece ser uma deficiência mais grave, resultando em muita escuridão espiritual. Parece como se os tradutores não entendessem para eles mesmos a mensagem da vida de Deus, e então pensam que não seria necessário mostrar para nós, leitores, que estas eram palavras gregas diferentes com traduções completamente distintas. Esta omissão tem deixado muitas gerações de cristãos nas trevas sobre esta profunda verdade. Um exemplo de como uma tradução mais clara é importante, Jesus nos disse que deveríamos perder nossa vida para ganhar vida. Mas como faria sentido se não distinguirmos entre estas palavras traduzidas como vida? Lemos em Mateus 16:25. Todo aquele que deseja salvar a sua vida vai perdê-la, mas todo aquele que perder sua vida por minha causa irá encontrá-la. New King James Version. Mas é ilógico perder vida para ganhar vida. Pareceria muito melhor nós apegarmos à vida que já temos e apenas somarmos a ela o que conseguíssemos mais. Por que iríamos querer perder nossa vida? Isto é muito confuso. Mas só é confuso até percebermos que devemos perder nossa própria vida da alma, toda a diferença. Isto realmente faz sentido. O que vem a seguir parece ser uma afirmação ousada, mas é completamente verdadeira. Sem o entendimento que a vida que Jesus veio nos trazer é a vida do próprio Deus, fica impossível compreender claramente o Evangelho. Esta única verdade é a chave para entendermos o propósito e plano de Deus para nós. Sem esta chave, muitas coisas nas Escrituras ensinadas a nós permanecem obscuras e de difícil compreensão. Esta é uma verdade absolutamente crucial que nós devemos psique para ganhar a vida de Deus, Zoe. João 12:25. Como você vê, a tradução faz-vemos compreender. Todavia, em minha experiência conversando com milhares de crentes num período de mais de 40 anos, descobri que quase nenhum deles sabe o que a vida eterna significa. Isto é realmente triste. O resultado tem sido uma pobreza espiritual largamente difundida no meio do povo de Deus.
Devido a uma tradução do Novo Testamento que não é clara, muito poucos cristãos têm alguma ideia que a vida que Jesus veio nos dar é a vida de Deus Pai. Contudo, esta é uma verdade central e fundamental da mensagem do Evangelho. Esta é a coisa mais essencial e valorosa que poderíamos possivelmente possuir. No entanto, a maioria imagina que a vida eterna é sua própria vida que vai durar para sempre. Outros parecem pensar que o Evangelho tem a ver com o seu destino, ou seja, onde vão passar a eternidade. Ainda outros imaginam que retornarão ao Éden e se tornarão novamente como Adão e Eva. Virtualmente nenhum destes entendeu que eles têm recebido a vida de um ser superior, a verdadeira vida do próprio Deus. A Igreja tem trabalhado sob escuridão, tentando fazer a obra de Deus sem um claro entendimento de vida eterna, o que resulta num empenho e esforço em vão. Isto é sinceramente lamentável. Sendo assim, ao longo de gerações de tradutores, os quais eles mesmos parecem ter falhado em entender ou claramente traduzir a mensagem, o diabo vem conseguindo empobrecer a Igreja e roubar dos crentes esta percepção crucial do que é a verdadeira vida transformadora. Vida eterna. Agora, esta vida que recebemos de Deus tem algumas características muito interessantes que são importantes para entendermos. Primeiramente, notamos que esta vida é eterna. Nunca começou e nunca terminará. Nunca nasceu e não pode morrer. Além disso, até que Jesus morreu e ressuscitou dos mortos, Deus era o único ser no universo a possuir esta classe de vida eterna. 1 Timóteo 6, 15 e 16 nos ensina que Deus é, ou era, o único ser imortal. Lemos que Ele é bendito e único soberano, Rei dos reis e Senhor dos senhores, o único que tem a imortalidade. Contudo, parece que Deus não achou vida durando para sempre. Pensar assim é um equívoco. Mesmo se for possível para a nossa vida natural, humana, psique no grego, durar para sempre, não seria eterna no sentido do Novo Testamento, porque essa vida iniciou em algum momento no tempo. Contudo, a vida de Deus é diferente desta. Sua vida nunca começou. Não apenas que nunca terminará, mas que ela sempre existiu. Isto é o que a Bíblia quer dizer quando usa a palavra eterna. Nós lemos em Salmo por bem manter esta vida imortal para si mesmo. Ele a está oferecendo ao ser humano através da pregação das boas novas. Lemos sobre isso em 2 Timóteo 1,10. Nosso Salvador e ungido, Jesus, o qual tornou a morte sem efeito e trouxe a vida eterna de Deus e a imortalidade à luz através do Evangelho. A vida eterna não é nossa Salmo 90:2, de eternidade a eternidade, tu és Deus. HCSB. A boa nova é que Deus está oferecendo sua própria vida eterna ao homem. Nós podemos ter a própria vida de Deus nascendo dentro de nós. Sua vida pode nascer em nosso espírito através da ação do Espírito Santo. Isto é o que significa nascer do alto. João 3:3. Sendo salvos pela vida de Deus. E agora, mais boas novas. É esta vida santa que está nos salvando do que nós somos. Permita-me repetir isto, por favor. É a vida de Deus dentro de nós que é o seu instrumento para nos libertar de nós mesmos e do pecado. Esta verdade maravilhosa nos foi mostrada no seguinte versículo: Pois, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho. Muito mais agora, tendo sido reconciliados, nós seremos salvos por sua vida. Zoe. Romanos 5:10. Aqui descobrimos o agente através do qual seremos salvos e libertos. O agente que fará isso por nós e em nós é a vida de Deus. É essa vida que nos salvará e nos libertará do pecado. Como você vê, existe uma característica maravilhosa da vida de Deus a qual devemos estar cientes. Ela é extremamente santa. Deus nunca peca, portanto, sua vida é sem pecado. Isso é a verdade não porque ele está tentando não pecar, não é porque ele está tentando resistir às tentações, é por causa de quem ele é.
Sua natureza é exata oposição ao pecado. Não apenas que Deus nunca peca, mas que ele não pode nem mesmo ser tentado pelo pecado. Tiago 1,13. Esta é uma verdade muito preciosa. Mas como isto nos ajuda? Veja, toda a pureza, santidade, justiça, bondade, paciência, amor, etc., os quais descrevem a natureza de Deus, estão contidos em sua vida. E além disso, é essa vida santa que pode nascer dentro de nós. Então, o plano de Deus é que sua vida cresça dentro de nós e encha-nos de tal forma a expressarmos sua natureza santa, que podemos ser salvos de nosso pecado, sendo cheios com a vida de um Deus santo. Esta verdade maravilhosa merece ser repetida. O plano de Deus de nos libertar do pecado é para encher-nos dele mesmo. Ele é um ser sem pecado. Sua vida nunca peca. Portanto, quando estamos cheios de sua vida e somos dirigidos por ela, nós também não pecamos. Desta forma, estamos livres de nosso pecado. Ser liberto do pecado não é por ter nossa velha vida mudada para ficar melhor. Em vez disso, é por estar cheios de forma transbordante com uma vida completamente nova e ausente de pecado, a vida do próprio Deus. E ainda mais um verso do Novo Testamento que trata deste assunto, mas que foi pobremente traduzido, é encontrado em 1 João 3,9, onde lemos: Todo aquele que é nascido de Deus não peca, pois sua semente permanece nele, e ele não pode pecar, pois nasceu de Deus. New King James Version. Quinta, esta é a forma que verso difícil de entender. Parece que após ler este verso literalmente, seria como se ninguém jamais nasceu de Deus, exceto Jesus, pois somente ele nunca pecou. Todos nós cristãos pecamos, então, logicamente, nós não nascemos de Deus. Esta tradução deixa a situação bastante confusa. Mas existe uma tradução melhor. Nós lemos: aquilo que é gerado de Deus, isto é, o novo homem espiritual, não peca porque sua semente, o sobrenatural de Deus, veio viver nele. De fato, ele, o novo homem espiritual, não pode pecar, pois é algo que é gerado por Deus, o qual é perfeitamente direito. Veja só, aquilo que é gerado de Deus não peca, e de fato não pode pecar, pois tem a vida e natureza do próprio Deus. Consequentemente, nossa grande necessidade é de estar cheios com a vida de Deus. Ele é nossa salvação e libertação. Ele é aquele que está salvando seu povo do pecado. Ele está fazendo isso por introduzir sua própria vida sem pecado dentro deles, enchendo-os com sua vida santa, e desta forma vivendo sua vida através deles. Que salvação maravilhosa! Então, por que ainda pecamos? Desde que nós crentes tivemos uma vida sem pecados, que nasceu dentro de nós, por que então nós ainda pecamos? Por que acontece que muitos cristãos ainda são dominados pelo pecado? Onde está a salvação gloriosa que nos foi prometida? Deveria estar claro para nós que cada variedade de vida expressa sua própria natureza. A natureza de nossa vida velha, adâmica, é pecar. A natureza da vida de Deus é expressar justiça. Contudo, aqueles que têm sido nascidos de Deus têm dentro de si duas vidas. Eles têm a vida da alma humana, psique, que peca. Eles também têm a vida divina, zoe, que nunca peca. O problema é que a velha vida é, muitas vezes, mais madura e desenvolvida que a nova vida, em defesa de nosso Pai em todo o tempo. Embora todos os cristãos verdadeiros realmente expressem a natureza do Pai algumas vezes, também é verdade que a própria natureza humana deles, muitas vezes, encontra espaço para se expressar. Com muita frequência, é a vida velha que domina nosso viver. Uma parte da solução dessa situação é que esta nova vida divina deve crescer. Ela deve amadurecer. Ela deve ir além de ser uma criança dentro de nós e crescer a ponto de nos encher completamente. Lemos que nós devemos crescer em todas as coisas naquele que é o cabeça, o ungido. Efésios 4,15, vida do Pai. Então, ela é muito mais forte que a nova vida. Desta forma,
A vida velha e natural domina e predomina. Embora eles tenham sido nascidos do alto, estes cristãos nem sempre expressam a natureza desta vida nova que está dentro deles. Vejam bem, esta vida nova nasceu em nós como qualquer outra vida nasce, de forma infantil. Ela começa ainda imatura. Nenhuma vida nunca nasceu madura. Então, o fato de termos nascidos do alto não significa que nós automaticamente expressaremos a natureza. Quando Jesus nasceu nesta terra, ele nasceu num lugar humilde, sujo e fedido. Nasceu numa manjedoura em um estábulo. Da mesma forma, quando Jesus nasce dentro de nós, ele novamente nasce num lugar humilde, sujo e fedido. Mas Jesus não ficou naquela manjedoura. Ele a deixou e cresceu para ser um homem maduro. Nós lemos: "E o menino crescia e se tornava forte em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele." Lucas 2:40. Da mesma forma, nós também devemos crescer espiritualmente até a plenitude dele. Este novo nascimento é apenas o começo, o primeiro passo em um processo chamado salvação. Embora muitas pessoas equiparem ser salvo com ser nascido de novo, isto não é correto segundo as Escrituras. Existe muito mais em nossa salvação que o nascimento espiritual. Uma leitura cuidadosa do Novo Testamento revela que nossa salvação começa, de fato, com o nascimento desta nova vida dentro de nós. Todavia, ela não terminará até nosso corpo ser glorificado na volta de Jesus Cristo. Então nós agora devemos entender que o agente, a substância que nos salva de quem e do que nós somos, é a verdadeira vida de Deus amadurecendo em nós. Como foi nosso princípio, o nascimento natural foi um evento. Então, também, nosso novo nascimento em Cristo acontece somente uma vez. Mas nossa libertação do pecado é um processo contínuo. Nossa salvação não termina com o nascimento da vida de Deus em nós. Isto é muito lógico, pois nenhuma vida que conhecemos termina no nascimento. Ao invés disso, o nascimento é apenas o começo de um longo processo de crescimento e amadurecimento. Acontece o mesmo com a nova vida espiritual. À medida que esta vida se desenvolve, ela começa a expressar-se a si mesma. O perdão seja tão precioso, não transmite a mensagem de libertação. Mas o Evangelho da Salvação mostra-nos claramente como ser cheios com a vida do próprio Deus e, todavia, ser completamente libertos do pecado. Jesus é capaz de salvar perfeitamente, completamente, todo aquele que mesma e sua própria natureza cada vez mais. Quanto mais ela amadurece, mais ela domina nossa vida velha e sua natureza. À medida que crescemos espiritualmente, nossos hábitos e desejos pecaminosos mudam. Não é por causa de nosso